Olá! Hoje a gente vai fazer uma exploração bem focada na história do Brasil, sabe? Uma jornada desde os povos originários até, bom, a complexa nova república que a gente vive. Olá, isso aí. Temos aqui vários materiais, né? Artigos, notas que vão guiar a gente para entender não só o que aconteceu, mas por que isso tudo ainda reverbera hoje. Exato. A ideia é destilar os momentos-chave, as transformações que realmente, construíram o país. E um ponto de partida que eu acho fascinante, né? É como o Brasil, que era uma colônia meio distante, de repente vira sede do Império Português. Isso é uma virada e tanto. Vamos dar uma olhada nisso. Com certeza. Mas antes disso, né, vale lembrar que, antes de 1500, esse território já tinha uma história longa. Longuíssima, milhares de anos. Estimativas de 12 mil, talvez até 60 mil anos de gente vivendo aqui. Exato. E não era uma coisa só, né? Era um mosaico de povos. Milhões de pessoas, centenas, talvez mais de 1000 línguas diferentes. E a relação com a terra era outra, né? Completamente diferente da lógica europeia. Era foco na subsistência, uma conexão espiritual com a natureza muito forte. Nada a ver com essa ideia de acumular riqueza que os portugueses trouxeram. Pois é. E é curioso que, no comecinho, Portugal nem estava tão interessado assim no Brasil, né? O foco era o comércio com as Índias, que dava muito mais lucro. O Brasil ficou meio em segundo plano. Isso. A primeira coisa que exploraram economicamente aqui, de forma mais sistemática, foi o pau-brasil. Aquela madeira valiosa para atingir tecidos na Europa. E como funcionava essa exploração inicial? Basicamente no escambo. Os indígenas trabalhavam cortando e carregando a madeira e, em troca, recebiam objetos tipo espelhos, facas, machados de metal. Quinquilharias, né? Uma troca bem desigual, claro. Sem dúvida, mas que funcionou ali naquele primeiro momento. Só que essa dinâmica não ia durar para sempre. Não mesmo. O comércio de Portugal com o Oriente começou a cair, né? E outros países europeus, tipo a França, começaram a aparecer por aqui, interessados no pau-brasil também. Exato. Aí a coroa portuguesa percebeu que, se não ocupasse de verdade, ia acabar perdendo a terra. Foi uma questão de proteger o território. Fez sentido. Tinha que marcar presença. Aí começa a mudar a chave, né? Por uma colonização mais efetiva. Aquele primeiro contato que o Pero Vaz de Caminha descreveu na carta, Ah, sim, a Carta de Caminha. ele descreve os indígenas com aquela mistura de curiosidade, estranhamento, pardos, avermelhados, bons rostos, bons narizes. Mas essa fase mais amigável, digamos assim, durou pouco. Muito pouco. Logo vieram os conflitos, né? A própria exploração do pau-brasil já começou a envolver trabalho forçado, escravização de indígenas. Sim, o choque cultural foi brutal. A disputa pelas terras também se intensificou rápido. Isso tudo preparou o terreno para a instalação mais formal da colônia. E aí vem a decisão de colonizar para valer. Exato. A partir de 1530, mais ou menos, a estratégia muda. E em 1534, eles implementam as capitanias hereditárias. As famosas capitanias. Isso. A ideia era dividir o litoral em faixas enormes de terra e entregar para nobres portugueses, os donatários. Eles tinham que vir para cá, povoar e explorar a terra por conta própria. Basicamente, uma terceirização da colonização. Um modelo que, bom, na prática não deu muito certo, né? Pelo menos não para a maioria. Não mesmo. A maioria fracassou. Muito caro, muito difícil. Ataques indígenas. Só duas prosperaram de verdade no início. Pernambuco e São Vicente. Principalmente por causa da cana-de-açúcar. Mas esse sistema, mesmo fracassando em grande parte, deixou uma marca, né? A concentração de terra, o latifúndio. Exatamente. É a raiz dessa questão agrária que a gente discute até hoje. Como o modelo das capitanias não funcionou bem, a coroa decidiu centralizar a administração. Foi aí que criaram o governo geral. Isso, em 1548. E estabeleceram a primeira capital, Salvador, em 1549. Para ter um controle mais direto. E com essa centralização, imagino que a economia também engrenou de outra forma. Sim. Aí começa para valer o primeiro grande ciclo econômico da colônia. O ciclo da cana-de-açúcar, que dominou por quase 2 séculos. Concentrado lá no Nordeste, né? Por causa do clima. Exato. Clima e solo perfeitos. E o sistema era o da plantation.
3 pilares: o latifúndio, que já vinha das capitanias, monocultura, só cana praticamente, e mão de obra escrava. E aqui tem aquela transição fundamental na mão de obra, né? Da indígena para africana. Fundamental. E as fontes mostram que não foi só porque achavam que os africanos eram mais resistentes fisicamente. Isso é parte da história, mas não tudo. Tinha mais coisa envolvida. Tinha um cálculo econômico muito claro. O tráfico de escravizados da África já era um negócio gigantesco e muito lucrativo para a coroa e para os traficantes portugueses. Já existia toda uma estrutura para isso. Entendi. Era mais eficiente para o sistema deles. Exato. Trazer africanos à força, desterrados, sem conhecimento do território para fugir e inseridos nesse comércio já estabelecido, era economicamente mais vantajoso do que tentar manter a escravização indígena que resistia, conhecia a terra. Foi uma engrenagem terrível, né? Que trouxe quase 5 milhões de africanos para o Brasil nessas condições desumanas. 5 milhões. É um número assustador. E esse ciclo do açúcar, ele acaba entrando em crise também, né? Sim, principalmente depois que os holandeses, que tinham ocupado Pernambuco e modernizado a produção, foram expulsos. Eles levaram conhecimento para produzir açúcar nas Antilhas, no Caribe, e viraram concorrentes fortes. Isso derrubou o preço e a importância do açúcar brasileiro. E com o açúcar perdendo força, a colônia precisou achar outra coisa. Foi aí que entrou o ouro. Exatamente. No finalzinho do século XVII, os bandeirantes, aquelas expedições que saíam de São Paulo para o interior. Procurando índios para escravizar e riquezas. Isso. Eles acabaram encontrando ouro em grande quantidade, primeiro em Minas Gerais, depois em Goiás, Mato Grosso. Começava o ciclo do ouro. E isso muda tudo de novo, né? O centro econômico sai do Nordeste açucareiro E vai direto para o Sudeste, para a região das Minas. A mudança foi tão grande que até a capital da colônia mudou. Saiu de Salvador e foi para o Rio de Janeiro em 1763. para ficar mais perto do ouro, claro, facilitar o controle e a cobrança de impostos. Precisamente. O controle da coroa sobre o ouro era intenso. E o impacto social disso deve ter sido enorme também. Gigantesco. Foi uma verdadeira corrida do ouro. Veio gente de Portugal aos montes e de outras partes da colônia também. Cidades surgiram e cresceram rápido no meio do nada. Vila Rica, que hoje é Ouro Preto, Mariana, Sabará. Uma urbanização forçada pela mineração. Sim, e a sociedade ficou mais diversa. Apareceram comerciantes, artesãos, funcionários da coroa para administrar e fiscalizar, uma classe média urbana começando a se formar. Mas não vamos esquecer, a base de tudo, o trabalho pesado nas minas, continuava sendo a mão de obra escrava africana, em condições piores ainda que nos engenhos, muitas vezes. E os impostos da coroa? Eram pesados, muito pesados. Tinha o quinto, que era 20% de todo o ouro extraído, tinha a captação, um imposto por cabeça de escravo que trabalhava na mineração, e tinha a derrama. Ah, a derrama. Essa ficou famosa. Famosa e temida, porque não era um percentual sobre o que se achava, era uma cota fixa de ouro que a região inteira tinha que entregar para a coroa todo ano, mesmo que a produção estivesse diminuindo. Ou seja, se o ouro começasse a ficar escasso, a pressão para cumprir a cota ficava insuportável. Exatamente. E foi o que aconteceu na segunda metade do século XVIII. O ouro foi diminuindo e a coroa ameaçou cobrar os atrasados da derrama à força. Isso foi o estopim para a Inconfidência Mineira, em 1789. A conspiração da elite de Minas, né? Mineradores, intelectuais, padres. Isso. Influenciados pelas ideias do iluminismo pela independência dos Estados Unidos, eles planejavam proclamar uma república independente em Minas Gerais. Mas não deu certo. Não. O movimento foi denunciado antes de acontecer, os líderes foram presos e o Tiradentes, que era alferes, uma patente militar baixa e talvez o mais vocal na propaganda republicana, acabou virando o bode expiatório. Exato. Foi o único condenado à morte, enforcado, esquartejado e partes do corpo expostas em pontos estratégicos. Um recado bem claro da coroa para quem ousasse desafiá-la. Mas não foi a única revolta com ideias de independência, né? Tiveram outras. Sim, a Conjuração Baiana, em 1798, que tinha uma participação popular maior, inclusive de negros e mulatos livres e escravizados,
e a Revolução Pernambucana de 1817, todas reprimidas duramente. Mas o que virou o jogo mesmo na relação Brasil-Portugal foi algo que aconteceu lá na Europa, né? Exato. A fuga da família real portuguesa para o Brasil em 1808. Eles vieram para cá fugindo das tropas de Napoleão Bonaparte, que tinham invadido Portugal, com escolta da Marinha Inglesa, diga-se de passagem. E não veio só o príncipe regente, Dom João, veio a corte toda. Veio a corte inteira, entre 10 e 15 mil pessoas. Funcionários, nobres, suas famílias. O Rio de Janeiro, de uma hora para outra, virou a sede do Império Português. Isso inverteu completamente a lógica colonial. E Dom João, aqui no Brasil, tomou medidas importantes, né? Muitas. A primeira e mais impactante foi a abertura dos portos às nações amigas, logo em 1808. Na prática, acabou com o Pacto Colonial, aquele monopólio comercial que Portugal tinha sobre o Brasil. Permitiu comércio com outros países, principalmente a Inglaterra. Exato. Ele também revogou a proibição de ter manufaturas no Brasil, criou o Banco do Brasil, a Biblioteca Real, o Jardim Botânico, a imprensa régia. Estruturou o Rio de Janeiro para ser a capital do Império. E em 1815, o Brasil foi elevado a Reino Unido, a Portugal e Algarves. Deixou de ser colônia oficialmente. Isso. Uma mudança de status fundamental. Só que essa situação não podia durar para sempre. Lá em Portugal, em 1820, estourou a Revolução Liberal do Porto. Que exigia o quê? Exigia a volta de Dom João VI para Portugal, a criação de uma Constituição liberal lá e a volta do Brasil à condição de colônia. Queriam restabelecer o pacto colonial. Ah, então a elite brasileira que tinha se beneficiado da abertura dos portos não gostou nada disso. Nadinha. Dom João acabou voltando para Portugal em 1821, pressionado. Mas ele deixou o filho dele, Pedro, como príncipe regente aqui. E a elite agrária brasileira, o chamado Partido Brasileiro, viu que a única forma de manter a autonomia conquistada era apoiar Dom Pedro para romper de vez com Portugal. E Dom Pedro foi comprando essa briga, né? Desafiando as ordens que vinham de Lisboa. Foi. Teve o famoso Dia do Fico, em janeiro de 1822, quando ele disse que não ia voltar para Portugal. Depois veio o decreto do Cumpra-se, dizendo que as leis portuguesas só valeriam aqui com o aval dele. Convocou uma Assembleia Constituinte. Foi esticando a corda. 22. Ele proclama a independência. Um processo que, é importante notar, foi liderado pela elite, né? Garantiu a separação política, mas manteve toda a estrutura social e econômica, incluindo a escravidão, que era a base de tudo. E Portugal só reconheceu depois de um tempo e com indenização, né? Só em 1825. E o Brasil teve que pagar uma grana alta para Portugal. Dinheiro que, na verdade, pegou emprestado da Inglaterra. Já começamos endividados. E aí entramos no período imperial, que vai de 1822 até 1889. Com a monarquia, o primeiro reinado de Dom Pedro I, depois aquele período super conturbado das regências e o longo segundo reinado de Dom Pedro II. O primeiro reinado, com Dom Pedro I como imperador, foi curto e bem agitado. Muita instabilidade política, briga entre o Partido Brasileiro e o Partido Português. E teve a questão da Constituição, né? Sim, a primeira Constituinte foi dissolvida por Dom Pedro I em 1823. Ele não gostou do projeto que limitava os poderes dele. Aí, em 1824, ele impôs, outorgou uma Constituição. A que criou o poder moderador. Exatamente. Um quarto poder, acima dos outros três, executivo, legislativo e judiciário, que era exclusivo do imperador. Dava a ele o direito de dissolver a Câmara, nomear senadores vitalícios, vetar leis. Era um poder pessoal e enorme. E o voto era censitário, só para quem tinha uma certa renda. Um período autoritário, então, e com conflitos. Sim, teve a Confederação do Equador, em 1824, uma revolta republicana e separatista no Nordeste que foi reprimida com muita violência. E a Guerra da Cisplatina contra as Províncias Unidas do Rio da Prata, atual Argentina, que acabou com a perda da província Cisplatina, que virou o Uruguai. Isso tudo, mais a crise econômica e a crise de sucessão lá em Portugal, deixou Dom Pedro I muito impopular. E ele acabou abdicando. Abdicou em 1831, em favor do filho Pedro, que tinha só 5 anos de idade. E voltou para Portugal.
E aí o Brasil caiu no caos do período regencial, de 1831 a 1840. Caos é uma boa palavra. Como o imperador era criança, o país foi governado por regentes, primeiro uma regência trina, depois una. Foi a década mais instável da nossa história, talvez. Muitas revoltas, né? Muitas. E muito violentas. Pipocaram pelo país inteiro. Cabanagem no Paná, balaiada no Maranhão, sabinada na Bahia, a Guerra dos Farrapos no Rio Grande do Sul, que durou 10 anos. E teve a Revolta dos Malês, na Bahia, em 1835, uma revolta importantíssima de escravizados muçulmanos. A disputa política entre liberais e conservadores era feroz. O país ameaçava se desintegrar. E qual foi a solução que encontraram para essa crise toda? Foi um golpe político, na verdade. O chamado golpe da maioridade, em 1840. Os políticos decidiram antecipar a maioridade de Dom Pedro II. Ele tinha só 14 anos, mas foi declarado maior de idade e assumiu o trono. Com a ideia de que a figura do imperador, mesmo tão jovem, traria estabilidade. Exatamente. Era a aposta para acalmar os ânimos e unificar o país. E assim começou o segundo reinado, que foi de 1840 até 1889. Um período bem mais longo e, comparado às regências, bem mais estável politicamente. E foi o auge do café, né? Sim, o café virou o grande produto de exportação do Brasil, superando o açúcar. O poder econômico se consolidou de vez no Sudeste. Vale do Paraíba, depois Oeste Paulista, Sul de Minas. E a mão de obra para esse café todo. Internacional contra a escravidão, principalmente da Inglaterra, aumentou muito. E o governo brasileiro começou muito lentamente a tomar medidas e a incentivar a vinda de imigrantes europeus, especialmente italianos, para substituir a mão de obra escrava nas lavouras. Foi a época daquelas leis abolicionistas graduais. Isso. Teve a Lei Eusébio de Queiroz, em 1850, que finalmente proibiu o tráfico negreiro internacional. Depois, a Lei do Ventre Livre, em 1871, que dizia que os filhos de escravas nascidos a partir daquela data seriam livres, mas na prática muitos continuavam sob tutela até os 21 anos, e a Lei dos Sexagenários, em 1885, que libertava os escravos com mais de 60 anos, mas que na realidade beneficiou pouquíssima gente. Eram leis para inglês ver, em parte, né? Para mostrar que algo estava sendo feito, mas sem acabar com a escravidão de fato. E nesse período também teve a Guerra do Paraguai, né? De 1864 a 1870. Um conflito enorme. Enorme e muito sangrento. O Brasil se aliou à Argentina e ao Uruguai, na Tríplice Aliança, contra o Paraguai do ditador Solano Lopes. O Brasil venceu, mas a um custo altíssimo, né? Altíssimo. Muitas vidas perdidas, um endividamento gigantesco. Mas a guerra teve consequências internas importantes, que as fontes destacam bem. Quais foram as principais? Duas, principalmente. Primeiro, o exército brasileiro saiu da guerra muito fortalecido, mais profissionalizado e com uma consciência política maior. Os militares passaram a se ver como salvadores da pátria e começaram a questionar a monarquia, aderindo a ideias republicanas. Entendi. E a segunda? A segunda foi o impulso que a guerra deu ao movimento abolicionista. Milhares de negros, muitos deles escravizados, que foram lutar em troca da promessa de alforria, tiveram um papel crucial na vitória. Voltar da guerra e manter a escravidão ficou ainda mais contraditório e insustentável. Então, a Guerra do Paraguai, de certa forma, ajudou a cavar a cova da monarquia. E o golpe final parece ter sido a Lei Áurea. Exatamente. A Lei Áurea foi assinada pela princesa Isabel, que era regente na ausência de Dom Pedro II, em 13 de maio de 1888. Ela aboliu a escravidão de vez no Brasil. Finalmente. Uma conquista histórica. Mas teve um porém, né? Teve um porém crucial, que as fontes deixam muito claro. A abolição foi feita sem nenhuma indenização aos antigos donos de escravos. E isso foi a gota d'água para a elite cafeicultora. Foi fatal. Essa elite, que era a principal base de sustentação econômica e política do império, se sentiu traída, abandonada, perdeu sua propriedade sem compensação. Aí eles retiraram apoio a Dom Pedro II. Se você junta isso ao desgaste que a monarquia já tinha com a Igreja Católica, por causa da questão religiosa, e com os militares republicanos que saíram fortalecidos da Guerra do Paraguai, o Império perdeu todas as suas bases. Exato, ficou sem sustentação.
E o resultado foi o golpe militar de 15 de novembro de 1889. O Marechal Deodoro da Fonseca, que era monarquista, mas foi convencido pelos republicanos, liderou as tropas, derrubou o governo imperial, proclamou a República e mandou Dom Pedro II e a família para o exílio. E aí começa um novo capítulo. O longo período republicano que dura até hoje, com muitas fases diferentes, né? República Velha, Era Vargas, República Populista, ditadura militar, Nova República. Um período bem mais instável que o Segundo Reinado, com certeza. Marcado por golpes, ditaduras, redemocratizações, tivemos 6 constituições diferentes só nesse período republicano, sendo 2 claramente autoritárias, a de 1937 e a de 1967. Vamos passar rapidamente por essas fases? A Primeira República, ou República Velha, de 1889 a 1930. Começou com os militares no poder, Deodoro e depois Floriano Peixoto. A chamada República da Espada. O início conturbado com crise econômica, o encilhamento e revoltas como a da Armada e a Federalista. E a primeira Constituição Republicana de 1891. Isso. Estabeleceu o Brasil como uma república federativa, presidencialista, separou a Igreja do Estado e instituiu o voto universal masculino, mas só para alfabetizados, o que na prática excluía a imensa maioria da população. E logo depois dos militares veio o domínio das oligarquias, né? A República Oligárquica. Exato. O poder ficou concentrado nas mãos das elites agrárias estaduais, principalmente a de São Paulo, ligada ao café, e a de Minas Gerais, ligada à pecuária leiteira e também ao café. É a famosa política do café com leite, aquela alternância combinada entre paulistas e mineiros na presidência da República. E a política local era dominada pelos coronéis, com voto de cabresto. Totalmente. Era o coronelismo. Os grandes fazendeiros mandavam nas suas regiões. O voto era aberto, o que facilitava a coação e a fraude. Tinha o voto de cabresto, em que o coronel controlava o voto dos seus dependentes, o curral eleitoral, a troca de favores, o clientelismo. Era um sistema muito viciado para manter essas oligarquias no poder. E a economia continuava muito dependente do café. Estado entre Santa Catarina e Paraná, a revolta da vacina no Rio, a revolta da chibata, dos marinheiros negros contra os castigos físicos na marinha. E o tenentismo? Sim, o movimento dos jovens oficiais do exército, os tenentes, que estavam descontentes com as oligarquias e pediam reformas políticas, moralização, voto secreto. E como acabou essa República Velha? A crise de 1929, a quebra da Bolsa de Nova York, atingiu em cheio a economia cafeeira brasileira. Isso abalou as bases da República Oligárquica. Além disso, a Aliança Café com Leite se rompeu na sucessão presidencial de 1930. Minas Gerais e outras oligarquias dissidentes, como o Rio Grande do Sul e Paraíba, se uniram a setores militares e lançaram Getúlio Vargas como candidato. Ele perdeu a eleição fraudada, mas aí veio a Revolução de 1930. Um golpe, na verdade. Sim, um golpe que impediu a posse do presidente eleito, Júlio Prestes, que era paulista, e levou Getúlio Vargas ao poder. E aí entra em cena Getúlio Vargas, uma figura central e muito complexa da nossa história. Começa a Era Vargas, de 1930 a 1945. 15 anos seguidos no poder, inicialmente. Ele derrubou as velhas oligarquias cafeeiras. O governo dele teve fases bem distintas. Primeiro, o governo provisório de 30 a 34. Que enfrentou a Revolução Constitucionalista de 32, né? São Paulo contra Vargas. Exato. Os paulistas exigiam uma nova Constituição. Vargas venceu a revolta, mas convocou a Constituinte. Aí veio o governo constitucional de 34 a 37, com a nova Constituição de 1934. Essa Constituição trouxe avanços, né? Sim, instituiu o voto secreto, o voto feminino, criou a justiça eleitoral, garantiu alguns direitos trabalhistas, falou em educação pública. Foi um avanço importante, mas durou pouco. Porque em 1937 veio o golpe do Estado Novo. Exato. Vargas deu um autogolpe, com a desculpa de combater uma suposta ameaça comunista e outra integralista, fascista. Fechou o Congresso, cancelou as eleições presidenciais que iam acontecer e impôs uma nova Constituição, a de 1937, que era extremamente autoritária. Apelidada de Polaca,
por ser inspirada na Constituição da Polônia na época, começava a ditadura do Estado Novo. Um período de forte repressão. Muita repressão. Censura prévia à imprensa, às artes, controlada pelo DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda, que também fazia propaganda do governo. Perseguição a opositores políticos, prisão, tortura, exílio. Os partidos políticos foram extintos. Mas, por outro lado, foi um período de modernização econômica e de leis sociais, né? Sim, esse é o paradoxo de Vargas. Ele interveio fortemente na economia, incentivou a industrialização de base, criou estatais importantes como a Companhia Siderúrgica Nacional, CSN, a Vale do Rio Doce, consolidou as leis trabalhistas na CLT, a consolidação das leis do trabalho, criou o salário mínimo, a justiça do trabalho, expandiu a previdência social. E cultivou aquela imagem de pai dos pobres, o populismo. Exatamente. Um líder carismático que falava diretamente às massas. Outra contradição foi o Brasil entrar na Segunda Guerra Mundial ao lado dos aliados, lutando contra as ditaduras fascistas na Europa, enquanto era uma ditadura aqui dentro. Isso ficou insustentável no pós-guerra, né? Totalmente. A pressão pela redemocratização aumentou muito, tanto interna quanto externa. E em 1945, os próprios militares que tinham apoiado Vargas em 1937 forçaram a ele a renunciar. Fim da era Vargas, pelo menos da primeira parte. Aí começa a chamada República Populista ou Quarta República, de 1945 a 1964. Um período democrático, mas bem instável de novo. Isso. Tivemos uma nova Constituição em 1946, mais democrática. O primeiro presidente eleito foi o general Dutra. E depois, quem voltou ao poder eleito pelo voto popular em 1950... Getúlio Vargas. Ele mesmo. O segundo governo Vargas, de 1951 a 1954, foi muito tenso. Ele tentou aprofundar um nacionalismo econômico, criou a Petrobras em 1953, enfrentou uma oposição ferrenha da UDN, do Carlos Lacerda, de setores militares, da imprensa. Teve a questão do aumento do salário mínimo. Sim, o ministro do Trabalho dele, João Goulart, o Jango, propôs um aumento de 100% no salário mínimo, o que gerou pânico nos empresários e na oposição. A crise política foi se agravando até o episódio do atentado da Rua Toneleiro, em agosto de 1954. O atentado era contra o Lacerda, mas quem morreu foi o major da aeronáutica. E as investigações apontaram para o chefe da guarda pessoal de Vargas. Exato. A pressão sobre Vargas ficou insuportável. Os militares exigiam a renúncia dele e no dia 24 de agosto de 1954, Getúlio Vargas se suicidou no Palácio do Catete. Com aquela carta testamento famosa, saiu da vida para entrar na história. Que teve um impacto popular imenso. A comoção foi gigantesca e acabou adiando um golpe militar que já estava sendo preparado ali. Depois de Vargas veio o governo de Juscelino Kubitschek, o JK, 1956-1961. JK. O presidente Bossa Nova. Foi um período de otimismo, de desenvolvimentismo acelerado, com o lema 5 anos em 5. O plano de metas, a construção de Brasília para interiorizar o desenvolvimento. Mas também de aumento da inflação e da dívida externa, né? Sim, o crescimento teve seu custo. Depois de JK veio Jânio Quadros, eleito em 1960 com um discurso moralista, da vassourinha para varrer a corrupção. O governo dele foi curtíssimo. 7 meses. 7 meses de medidas estranhas, proibição de briga de galo, de biquíni e uma política externa independente, que desagradou os Estados Unidos, chegando a condecorar o Che Guevara. E aí, em agosto de 1961, ele renunciou. Do nada. Ninguém entendeu direito na época. Uma renúncia que jogou o país em outra crise profunda, porque o vice era o João Goulart, o Jango. Exato. Jango, que era visto como esquerdista por muitos setores, especialmente os militares e os conservadores. Houve uma tentativa de golpe para impedir a posse dele. Mas a campanha da legalidade, liderada pelo Leonel Brizola lá do Sul, garantiu, mas com uma solução de compromisso. O Brasil virou uma república parlamentarista em 1961. O Jango assumiu como presidente, mas com poderes limitados.
O primeiro-ministro é que chefiava o governo. Só que em 1963 teve um plebiscito e o povo votou pela volta do presidencialismo. Jango recuperou os plenos poderes. E aí ele resolveu apostar alto. Lançou as reformas de base: reforma agrária, reforma urbana, reforma educacional, reforma eleitoral. Mudanças estruturais que mexiam com interesses poderosos. E a reação foi forte. Fortíssima. A oposição conservadora, latifundiários, empresários, classe média, setores da igreja, militares com apoio financeiro e logístico dos Estados Unidos, começou a conspirar abertamente contra ele, acusando-o de querer implantar o comunismo no Brasil. A polarização chegou ao extremo. E culminou no golpe de 1964. Exato. Em 31 de março e 1º de abril de 1964, as Forças Armadas, com apoio de setores civis, derrubaram João Goulart. Ele foi para o exílio no Uruguai. Começava a ditadura militar. Um regime que durou 21 anos, de 1964 a 1985, com vários generais se revezando na presidência. Castelo Branco, Costa e Silva, Médici, Geisel, Figueiredo. Um período de autoritarismo, repressão política, censura. Os militares governavam através dos atos institucionais, os AIs, que eram decretos com força de lei e que se sobrepunham à Constituição. O AI-2, por exemplo, acabou com os partidos políticos e criou só dois: a Arena, do governo, e o MDB, uma oposição consentida. E instituiu eleições indiretas para presidente. Mas o pior de todos foi o AI-5, o Ato Institucional número 5, em dezembro de 1968. Foi um golpe dentro do golpe. O que o AI-5 fazia? Ele deu poderes quase absolutos ao presidente. Podia fechar o Congresso Nacional, as assembleias estaduais, as câmaras municipais. Podia cassar mandatos políticos e suspender os direitos políticos de qualquer cidadão por 10 anos. Suspendeu o habeas corpus para crimes políticos, o que significava que as pessoas podiam ser presas sem acusação formal e sem direito a julgamento rápido. O AI-5 abriu as portas para o período mais brutal da ditadura. Os anos de chumbo. Exato. Intensificou a censura prévia à imprensa, ao teatro, ao cinema, à música. A tortura se tornou uma prática sistemática nos porões dos órgãos de repressão, como o DOPS e o DOI-CODE. Muitos opositores foram assassinados ou desapareceram. Mas, ao mesmo tempo, foi a época do chamado milagre econômico, né? Sim, entre 1968 e 1973, mais ou menos. O Brasil teve taxas altíssimas de crescimento do PIB, em torno de 10% ao ano. Foi a época das grandes obras faraônicas: Ponte Rio-Niterói, Hidrelétrica de Itaipu, Rodovia Transamazônica. Financiadas com empréstimos externos, né? Exato. O milagre foi bancado com muito dinheiro de fora, o que aumentou enormemente a dívida externa. E, apesar do crescimento do PIB, a concentração de renda aumentou. O bolo cresceu, mas foi mal dividido. Era a época do ufanismo, do Brasil ame-o ou deixe-o. E a resistência à ditadura? Como ela se manifestou? De várias formas. Houve a luta armada, com guerrilhas urbanas e rurais, que foram duramente reprimidas. Houve a resistência cultural, muito forte na música popular, MPB de protesto, no teatro, teatro de arena, oficina, no cinema, cinema novo, no tropicalismo. O movimento estudantil também foi muito ativo, especialmente em 68, e a imprensa alternativa tentava furar a censura. E como o regime militar acabou? A partir de meados dos anos 70, com o general Geisel, começou um processo de abertura política, que ele chamou de lenta, gradual e segura. A crise econômica mundial do petróleo nos anos 70 acabou com o milagre. A inflação voltou com força, a dívida externa explodiu nos anos 80, a chamada década perdida. A sociedade civil começou a se reorganizar e a pressionar pela volta da democracia. Teve a lei da anistia em 1979. Sim, que permitiu a volta dos exilados, mas que também anistiou os agentes da repressão, os torturadores, o que é polêmico até hoje. A pressão popular cresceu muito com o movimento das diretas já em 1984, que pedia eleições diretas para presidente. Que acabou sendo derrotado no Congresso. Foi derrotado, mas a ditadura já estava agonizando. Em janeiro de 1985, houve uma eleição indireta no Colégio Eleitoral
e o candidato da oposição, Tancredo Neves, foi eleito presidente. Só que o Tancredo morreu antes de tomar posse. Exato. Ele ficou doente na véspera da posse e morreu semanas depois. Quem assumiu foi o vice dele, José Sarney, que era do antigo partido de apoio à ditadura, mas que tinha rompido e formado a Frente Liberal para apoiar Tancredo. A posse de Sarney, um civil, em março de 1985, marcou o fim do regime militar e o início da Nova República. A Nova República, que é o período que estamos vivendo desde 1985, o mais longo da nossa história republicana. Sim. O governo Sarney, 1985-1990, foi um período de transição. A grande tarefa era controlar a hiperinflação que vinha da ditadura. Tiveram vários planos econômicos, Cruzado, Bresser, Verão, que não deram certo. Mas o grande legado desse início foi a convocação da Assembleia Nacional Constituinte, que elaborou a Constituição de 1988, a Constituição Cidadã. Exatamente. Um marco da redemocratização. Ela ampliou enormemente os direitos sociais, individuais e políticos. Garantiu o voto universal, incluindo analfabetos e jovens de 16 e 17 anos, criminalizou o racismo e a tortura, reconheceu direitos dos povos indígenas sobre suas terras, criou o Sistema Único de Saúde, o SUS. É uma Constituição bastante avançada em termos de direitos. E em 1989, finalmente tivemos a primeira eleição direta para presidente depois de 29 anos. Sim, uma eleição muito disputada que acabou com a vitória de Fernando Collor de Mello. O governo Collor, 1990-1992, foi curto e traumático. Teve o Plano Collor com o confisco da poupança. E terminou com o primeiro impeachment presidencial da Nova República, por acusações de corrupção. Teve aquele movimento dos caras pintadas pedindo a saída dele. Collor renunciou um pouco antes do Senado votar o impeachment, mas perdeu os direitos políticos mesmo assim. E assumiu foi o vice Itamar Franco, 1992 a 1994. Itamar. E foi no governo dele que o então ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, o FHC, implementou o Plano Real em 1994. Que finalmente conseguiu controlar a hiperinflação e estabilizar a moeda. Exatamente. O sucesso do Plano Real elegeu o FHC presidente em 1994. Ele governou por 2 mandatos, 1995 a 2002, deu continuidade ao Real, promoveu privatizações de empresas estatais, fez reformas de orientação neoliberal e aprovou a emenda da reeleição, que permitiu que ele disputasse o segundo mandato. Depois de FHC veio Luiz Inácio da Silva, o Lula, também por 2 mandatos, 2003 e 2010. Sim, os governos Lula foram marcados pela expansão de programas sociais como o Bolsa Família, que tiveram impacto na redução da pobreza e da desigualdade. Foi um período de crescimento econômico impulsionado pelo boom das commodities no mercado internacional. Lula fez sua sucessora, Dilma Rousseff, eleita em 2010 e reeleita em 2014. O governo Dilma 2011 e 2016 deu continuidade a algumas políticas, mas enfrentou uma forte desaceleração econômica a partir de 2013, ano que também teve grandes manifestações populares. A crise política se aprofundou e levou ao segundo processo de impeachment da Nova República em 2016. E o período mais recente, pós-impeachment Dilma, tem sido marcado por uma polarização política muito intensa, né, e por desafios econômicos e sociais que continuam aí. Exato. Uma polarização muito forte que dificulta consensos e a persistência de problemas estruturais como a desigualdade, a violência, os desafios na educação, na saúde. A história continua sendo escrita, né? Com certeza. Ufa, percorremos um longo caminho, desde lá do pau-brasil até os dias de hoje, com essa república tão complexa e polarizada. O que essa nossa análise toda nos mostra, afinal? Qual é o fio condutor? Olha, acho que fica muito clara, né, essa conexão profunda, quase uma dança, entre os modelos econômicos que o Brasil adotou ao longo do tempo, o extrativismo do pau-brasil, o açúcar, o ouro, o café, depois a industrialização, hoje os serviços, e a forma como a sociedade e a política se organizaram. A economia moldando a sociedade e a política. E vice-versa, né?
A dependência desses ciclos econômicos, a formação de elites muito ligadas a cada um desses ciclos e a persistência de estruturas de desigualdade muito profundas, que vêm lá da colonização, da escravidão. Esses são fios condutores muito fortes. E a gente viu como momentos de ruptura política, tipo a independência ou a proclamação da República, muitas vezes foram, como dizer, impulsionados por interesses dessas elites, né? Para preservar o poder delas diante de alguma mudança que estava vindo. Exatamente. A independência manteve a escravidão e a estrutura agrária. A República veio logo depois da abolição sem indenização, que desagradou a elite cafeeira. Os golpes, as transições, muitas vezes os interesses econômicos e de poder das elites dominantes estavam ali bem no centro das decisões. E do outro lado dessa moeda tem as lutas por direitos, por cidadania, que também são uma constante nessa história toda. Sem dúvida alguma. A história do Brasil não é só a história das elites. É também, e talvez principalmente, a história da resistência e da luta dos povos indígenas desde o início, da população afro-brasileira contra a escravidão e depois por igualdade, dos trabalhadores do campo e da cidade, das mulheres, todos lutando por reconhecimento, por inclusão, por direitos básicos. Essas lutas que foram moldando o país também, né? Desafiando essas estruturas de poder. Com certeza. Entender essa tensão constante entre os interesses que tentam manter as coisas como estão e as demandas por mais justiça social, por mais democracia, isso é fundamental para entender o Brasil. É, uma história realmente complexa, cheia de idas e vindas, de continuidades que impressionam e de rupturas que transformam. Talvez a grande reflexão que fica depois desse nosso passeio histórico é pensar em como essas heranças todas, a concentração de poder, de terra, de riqueza, os ciclos de mais autoritarismo e mais democracia, as desigualdades que insistem em não ir embora, a própria relação da sociedade com o Estado, como tudo isso continua a ecoar, a influenciar os nossos dilemas de hoje, né? Exatamente. Fica essa reflexão, então, para a gente pensar em como o passado não está morto, né? Ele continua aqui, dialogando, explicando e, às vezes, até assombrando o nosso presente.